Primeira pergunta, então, sobre a tal mononucleose. Gente, é muito sério. Quem vai para Salvador, então, que é atrás daqueles trios elétricos, a coisa, beija 10, 15. Eu vi umas imagens da doença em si, eu nem quis trazer para colocar no ar, porque são meio chocantes, assim. A que se refere o nome popular doença do beijo, doutor Jacó? A que se refere a doença do beijo? A doença do beijo, né, que ficou aí com... o nome dela é a mononucleose, ela é causada por um vírus chamado Epstein-Barr. É um vírus, sim, semelhante ao vírus da herpes, como a gente tem herpes bucal, herpes genital, né? Então, é um vírus que ele acomete principalmente a criança. E na criança quase não dá nada, passa desapercebido, parece um resfriado, muito comum, ninguém dá muita bola para isso. E ele é transmitido através da saliva. Então é por isso que acabou pegando esse cognome da doença do beijo, porque a principal transmissão é através da saliva. E copo, né, que você espirro, tosse, principalmente em ambiente muito fechado, se tem pessoas com, né, é igual uma gripe. A mononucleose, graças a Deus, né, ela é uma doença que não é assim tão brava, mas ela pode ter consequências seríssimas, né? Então, a maior parte das pessoas são infectadas na infância, então adquire uma imunidade. Por isso que quando chega na fase do beijo, quase todo mundo já está imune de mononucleose. Mas é lógico que existe um percentual, né, de uns 10% da população na faixa, vamos dizer, da adolescência, 14, 15, até os 30 anos, que não estão imunes ainda. E essas pessoas são suscetíveis a pegar a mononucleose. Então, é uma coisa tranquila, é uma tosse, é um espirro, é uma dor de cabeça, parece uma gripe. E o que causa realmente uma preocupação a mais do que uma gripe é que ela aparece gânglios nessa região, que a gente chama do pescoço, aqui atrás. Não é gânglios aqui igual uma amidalite, faringite, que os gânglios geralmente são aqui nessa região abaixo da mandíbula e na face anterior do pescoço. A mononucleose, ela tem uma característica que os gânglios acometem a cadeia posterior do pescoço. Gânglios, às vezes a gente fala uns termos, né? É uma íngua, né? Que é popularmente chamado de íngua. Então cresce-se umas ínguas na parte posterior do pescoço. E aí, clinicamente, você suspeita no diagnóstico de mononucleose e você vai partir para os exames para fazer os diagnósticos. Mas eu não sei se vai ter assim algumas outras perguntas a mais. Senão eu vou falando tudo e eu não sei se o que tem. Você vai acabar respondendo todas as perguntas aí. Então vocês vão perguntando. Nós saímos nas ruas aí para ver com o pessoal de casa, né, o pessoal de população. Se o pessoal queria fazer alguma pergunta. Por incrível que pareça, só pegamos adolescente e meninas. Depois eu quero saber com a nossa psicóloga o porquê disso daí. Se ia fazer uma pergunta para uma manjão, não quero saber. Não. Então a gente tem uma pergunta aí de externa. Tá prontinho, Robert? Vamos lá então. Vamos lá. Meu nome é Isabela e eu queria saber quais são os sintomas da doença do beijo. Tá bom. A gente repete para a gente reforçar. É como se fosse uma amidalite, uma faringite, uma gripe. Dor de cabeça, escorrer nariz, espirros, febre pouco e principalmente o que caracteriza a mononucleose é essa íngua, esses gânglios que ficam na face posterior do pescoço. Entendeu? Tá, e agora eu vou até perguntar para o senhor, isso aí é uma pergunta à parte sobre a doença do beijo, mas é verdade que ela pode atacar o fígado mesmo? Pode. Então aí, a hora que eu estava começando a responder, eu até dei uma parada, falei, talvez eu tenha alguma outra pergunta disso daí. Ela é uma doença que quando ela complica, entendeu? Ela pode pegar o fígado, mas o órgão pior é o baço, porque ela aumenta tanto o baço, entendeu? E o baço, o fígado fica do lado direito, o baço é do lado esquerdo.
que você chega a palpar o baço, e esse baço pode crescer tanto que ele pode romper. E essa ruptura de baço pode levar a uma hemorragia interna, e se o colega que estiver atendendo não tiver mais ou menos antenado para isso, a pessoa pode chegar até morrer por uma hemorragia interna e você não ter feito um diagnóstico. Então ela pode ser uma doença leve, tudo bem, graças a Deus a maioria das vezes, mas ela pode ter sim complicações, tanto do lado do fígado quanto do lado do baço. A do baço é muito pior, exatamente porque ela pode levar uma ruptura de baço. E outra perguntinha aqui, você vai fazer ou eu faço essa Não, aqui? deixa eu fazer essa daqui. Pode fazer. Tem algum exame que laboratorial ou então mesmo visual pelo médico que possa ser constatada a doença? Tem. A mononucleose, vamos para você. Então, primeiro tem os sintomas clínicos, né? Você palpa esses gânglios. Palpou o gânglio, você tem que fazer um exame de laboratório, que é pesquisa, né, para mononucleose específica para esse vírus. Você vai fazer a dosagem de anticorpos desse vírus e você vai ver que está positivo, entendeu? Tem uma situação muito interessante que precisa ficar bem atento. Toda vez que você tiver uma gripe, né, sei lá, uma dor de cabeça, aí você vai às vezes no pronto-socorro, faz um diagnóstico lá de sinusite, e o colega é muito comum, é um antibiótico que normalmente você entra, chamado amoxicilina. E quando você entra com amoxicilina, quando não é uma sinusite, não é uma gripe comum, e é a mononucleose, você começa a ficar com o corpo todo vermelho. E aí, muitas vezes, é confundido como se fosse uma reação alérgica à ampicilina, à amoxicilina. Não é. O vírus, ele não se dá bem com a amoxicilina. Então, dá uma reação cutânea toda avermelhada e você tem que ficar, porque pode ser uma complicação e ela poder evoluir para comprometimento do fígado e do baço. Tá certo, então. O senhor já respondeu para a gente, né? O único meio de transmissão, então, só para confirmar aqui, uma dúvida que tiveram é a saliva. Saliva. Não se esquecendo que tudo que interessa é saliva, né? É a colher, se você, vamos dizer, comer na mesma colher que outro que está com nucleose, é o copo de você beber no mesmo copo. Então, tudo aquilo que você vem em contato com a saliva, é você estar num ambiente onde tem alguém contaminado, espirrando, tossindo, esses pequenos, a gente chama de perdigotos, que são essas gotículas de saliva, e você acaba aspirando, e isso aí você pode adquirir a mononucleose. Então, de repente, você está ali, a pessoa está tomando água no copo, às vezes a pessoa acha chato, né? Não quero tomar no seu copo, mas é uma forma de prevenir, não é? Não tenha dúvida, eu acho que isso daí, muitas vezes, não é ser chato, não, é uma questão de higiene, porque não é só a mononucleose, né? A gente tem a hepatite, pode ser transmitida dessa maneira, tem uma série de outras doenças que podem ser transmitidas dessa maneira, de você utilizar o mesmo utensílio de quem está contaminado. Tem mais pergunta do pessoal aí da rua, né? Vamos lá para a segunda pergunta, de Stena Robert. Meu nome é Cássia, eu gostaria de saber se o vírus é completamente eliminado quando a pessoa é tratada. Muito bem. Não, como a gente vai falar para vocês, não existe um tratamento específico para a mononucleose. O tratamento ele é sintomático. Se tem febre, você dá um antitérmico, dor no corpo, você dá um analgésico, né? Você sempre recomenda repouso exatamente para que você, se tiver um comprometimento do baço, que você com esforço não venha romper o baço. E ela tem um ciclo. Ela vai ser eliminada e acabou. Então esse vírus agora você vai adquirir anticorpos. Acabou a doença, acabou, vamos dizer, o vírus ele é eliminado e você adquire anticorpos. Aí você está imunizado. Mesmo que você entre em contato com o vírus, você pode ser até portadora do vírus, mas você não vai ter mais a doença. Entendeu? Isso, doutor Jacó, o senhor tem conhecimento se já houve algum caso registrado dessa doença aqui, Bitinga? Mononucleose, sim, mas nenhum caso de tão grave, assim, de ruptura de baço, comprometimento hepático. Agora, diagnóstico de mononucleose a gente faz até com relativa frequência. É mais normal do que, então... Ah, sim, você faz. Agora no carnaval?
Tem algum Olha, período que ela talvez cresça mais? Exato. Toda vez que você tiver aglomerado, normalmente isso vai aparecer. Então, vou entrar aqui num outro aspecto da medicina, né? O que a gente chama de período de incubação? O período de incubação é um período que vai de quando você entra em contato com o vírus ou a bactéria até aparecer a doença. Na mononucleose, isso daí varia mais ou menos de 2 a 4 semanas. Então, depois que você entra em contato, 2 a 4 semanas você desenvolve aqueles sintomas, dor de cabeça, coriza, às vezes dói para engolir, aparece gânglios aqui no pescoço, com certeza isso é uma mononucleose. Só a gente fazer exame vai dar positivo, né? O vírus, ele pode ficar incubado muitos anos. Você pode ter o vírus, belezinha, você não tem mais nada, mas ele fica incubado. Caiu a tua resistência, sei lá, daqui um ano e pouco, caiu a resistência, você volta a ter aquela a gente chama assim, a multiplicação do vírus, e você pode começar a disseminar esse vírus. Então, a mononucleose ela é mais ou menos assim. Como eu falei, a maior parte são as crianças que adquirem mononucleose. Ele é um vírus que a gente chama assim, que ele tem baixa virulência, ele não é um vírus tão bravo, né? Se reproduz muito lentamente, e é por isso que não, vamos dizer assim, não tem consequências tão mais graves do que a gente tem até hoje. Bom, tem mais uma pergunta, pessoal, da externa. Vamos lá, então. Oi, meu nome é Yasmin. Eu gostaria de saber se eu posso ter o vírus sem apresentar os sintomas. Pode, eu acabei de falar. Reforçando, né? Reforçando. Ela pode ser, ela está incubada, tem um vírus incubado, ela não tem a doença, mas ela tem esse vírus que está incubado. Numa queda de resistência dela, qualquer problema, ela pode voltar a ter essa virulência e pode voltar a manifestar o sintoma. E agora, doutor Jacó, tem alguma maneira eficaz mesmo de prevenir a doença ou é só não beijar muito? É meio triste a resposta. Olha, essa resposta é triste. Você não acha, Charles, essa resposta meio complicada? Em pleno carnaval, né? Em pleno carnaval, começa hoje a coisa, Lê, tá complicado, viu? Começando hoje, a sexta, chega um cara aqui, né? Eu falei, esse cara, só porque ele está com o cabelo branco, já está velho, está querendo podar a gente, dar uma ducha de água fria. Não, eu acho que, como falei para vocês, como a maior parte das pessoas já tem anticorpos como a mononucleose, não é assim tão preocupante. É lógico que em tudo que é exagero, você corre risco, né? Se você tem exagero no número dos seus parceiros sexuais, a probabilidade de você pegar uma doença sexualmente transmissível é muito maior. Se hoje, e é interessante isso, né? A nossa psicóloga está aqui do lado, depois ela vai até falar algumas coisas. O que eu acho interessante hoje na moçada é que eles medem o sucesso da balada pelo número de quantos eu beijei, né? Hoje eu beijei 5, eu beijei 10, né? E tem música, eu beijo 1, eu beijo 2, eu beijo 3, eu beijo 1000, né? Então, isso daí você corre o risco de você se contrair a mononucleose. Como uma parte ela é benigna, não é assim também, então, mas você deve tomar os cuidados, quer dizer, é uma época muito comum de você beber em copos, né? De pessoas, de várias pessoas. Também é outra coisa que você tem que tomar cuidado, porque você nunca sabe o que está dentro daquele copo. Então, não é só mononucleose, né? Quer dizer, você pode estar ingerindo alguma coisa que não vai lhe fazer bem.